Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, que é liderada pelo pastor Djalma Silva, na Paraíba. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos estudar esta belíssima lição, dando continuidade ao nosso grande tema, que é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, tratando das questões contemporâneas, e hoje com esta grande lição, a lição de número 11, cultivando a convicção cristã. A imagem que foi colocada aqui é justamente alguém andando sobre as águas, né? A convicção e o barco lá na frente, como se fosse Jesus andando ao encontro dos discípulos, onde Pedro vai pedir para ir ao encontro de Jesus e é preciso ter convicção de fé para fazer isso. Então, a lição já começa com esse tema, cultivando a convicção cristã. Que vem a ser convicção? Qual a importância deste tema? Porque devemos estudar um tema só por conta desta afirmação, convicção, mas convicção cristã. A importância da convicção. A palavra convicção, ela vem do latim, né? É uma palavra formada etimologicamente de duas palavras. Em latim ela é convictio, mas ela vem da preposição com, que é uma preposição de intensidade, em português é uma preposição associativa, juntar, unir, né? Com, e victio, que é vencer, né? Aí você tem essa palavra convictio, em latim, significa vencer pela prova. Dar o testemunho à prova e provar de fato que você está com a verdade, que você é autêntico naquilo que afirma ser, que é verdadeiro. Então você é vencer pela prova. Literalmente, em latim, essa é a origem da palavra. Mas e o que ela significa mais? Convicção, de acordo com o dicionário Michaelis, da língua portuguesa, é certeza obtida por fatos ou razões que não deixam dúvidas nem dão lugar à objeção. Convencimento, crença. Certeza obtida por fatos, ou seja, a pessoa ela provou, refutou com um documento, provou com um documento, vai vencer qualquer tipo de acusação contra essa pessoa. Veja, certeza obtida por fatos. Então, se você coloca diante de um júri as provas, os fatos, então ele vai certamente sair como vencedor, porque será autêntico. Então, certeza obtida por fatos ou razões que não deixam dúvida, nem dão lugar à objeção. Convencimento, crença, é o ato de crer, ter uma convicção profunda. Sentimento de retidão em relação àquilo que se pensa, ou seja, a convicção é a resposta de uma cosmovisão. Como a pessoa se sente, fala ou faz, ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que eu defendo, aquilo que eu digo, é aquilo que eu faço. Isso é convicção. E a lição de hoje é cultivando a convicção cristã. Que convicção é essa que precisa ser cultivada, estimulada? Cultivar é processar o solo para que ele se torne mais fértil, né? Então, cultivando a convicção cristã. A nossa lição ela está fundamentada em 3 objetivos. O primeiro deles é estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. Está convicto que Deus é o seu suporte, está convicto que Deus é o seu refúgio, está convicto que Deus é seu baluarte. Então, o primeiro propósito é se estimular, será o foco do capítulo 1 da lição. Capítulo 2, compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que glorifique a Deus. Quando se há convicção, então se luta por aquilo que se crê, se persiste naquilo que se crê. Logo,
Isso faz com que a vida permaneça irrepreensível e glorifique a Deus por conta da segurança. Terceiro, reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino de Deus. E ter a convicção que deve trabalhar no reino de Deus, para o reino de Deus, de forma abnegada. Esse é o terceiro aspecto. Tratar desse tipo de convicção inspirado na vida do apóstolo Paulo. Então, nosso textuário nos diz assim, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Desse mesmo capítulo, eu trouxe aqui o capítulo 2, versículos de 1 a 4, na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Veja o que diz esse versículo 3 aqui. Como é que ele está escrito ali? 2 e 3, dentro do contexto. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. No meio de vocês onde? Em Tessalônica, né? Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, que foi, ele saiu de Filipos para Tessalônica. Como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Veja esse mesmo versículo aqui, agora do lado de cá. Porque a nossa exortação não foi com engano, pois a nossa exortação não procede do erro, nem com imundícia, aí ele colocou aqui, ou de intenções impuras, nem com fraudulência, nem se baseia no engano. Certo? Então veja esse versículo ficou claro aqui. Pelo contrário, visto que somos aprovados por Deus, a ponto de ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Então, essa é a razão pela qual Paulo diz que não foi para Tessalônica para exortar com engano, com a imundícia, com impureza, com fraudulência, baseado no engano. Mas foi porque tinha a aprovação de Deus para ser testemunha do Evangelho. Essa convicção que ele diz aqui no versículo 2, ousada confiança, veja, ousada confiança aqui abaixo. Em nosso Deus, para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Quer dizer, a convicção paulina ela é muito elevada. É uma inspiração para todos nós. A verdade prática nos diz, o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Quando se cultiva a convicção cristã, e é uma necessidade tão importante, tão premente, que diz que é imperioso, é imperial que isso aconteça, é necessário, é uma exigência imperial para a prática da defesa da fé em tempos de adversidades. Quem não tem convicção verdadeira num tempo de adversidade, facilmente vai abrir mão do que crê, do que pensa, vai trocar por qualquer outra ideia, porque não há raiz própria, não há convicção, não há certeza daquilo que crê, daquilo que defende. Então, a necessidade do cultivo da convicção. A nossa introdução nos diz, diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, cada vez mais a negação da doutrina do pecado, a negação
da onipresença de Deus, né? A negação da queda, a negação do mal, de Satanás. Então, diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, diante dos ataques, diante da verdade que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, e isso sendo substituídos por teorias relativistas, modernas, progressistas. Então, diante desses ataques às doutrinas bíblicas feitas por essas visões contemporâneas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Como bem afirmou o apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículos 12 a 14. Veja o que Paulo diz nessa carta dele para Timóteo. Segunda carta 1, 12 a 14. Ele diz assim: e é por ele que agora estou sofrendo estas coisas. Eu vou ler a partir do 11, vou voltar um versículo antes, não só o 12, mas 11. Fui nomeado para proclamar esse evangelho, dele fui indicado para ser mensageiro e mestre. E é por ele que agora estou sofrendo estas coisas. Contudo, não me sinto nem um pouco envergonhado, pois conheço aquele em quem depositei minha confiança. E estou absolutamente certo de que o trabalho que ele me confiou está seguro em suas mãos até aquele dia. Portanto, guarde em sua mente minhas palavras como padrão do ensino sadio dado a você na fé e no amor de Cristo Jesus. Paulo está dizendo a Timóteo: tenha o máximo de cuidado com os tesouros que lhe foram confiados pelo Espírito Santo que vive dentro de nós. Essa é a afirmação da convicção do apóstolo Paulo e é nessa inspiração que devemos seguir. Foi essa exortação que ele deu para seu filho na fé, Timóteo. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. O apóstolo Paulo nos diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Este é o ministério que Deus nos deu em sua misericórdia, e nada nos pode desanimar. Veja que convicção. Você está firme no seu ministério, na sua vocação. E no capítulo 3, versículo 14 da carta aos Filipenses, que ele vai dizer que ele segue para o alvo, né, da soberana vocação. Veja, capítulo 3, versículo 14. A convicção do Paulo: sigo em frente rumo ao alvo. Minha recompensa, a honra de meu sublime chamado de Deus em Cristo Jesus. Então, nesta lição, estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção da nossa fé cristã. Veja esses três aspectos: espiritual, moral e social. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Então vamos refletir sobre isso. O apóstolo Paulo, ele fez a primeira viagem missionária para a Ásia Menor. E isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, ele saiu de Antioquia da Síria, daqui de cima, e foi para a Ásia Menor, para essa região aqui. Isso aqui é a Ásia Menor, onde está Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, e Troade lá no extremo, né, oeste. No entanto, ele faz a segunda viagem missionária, começa no final do capítulo 15 de Atos, e no capítulo 16, Paulo chega aqui na Ásia Menor. E a proposta do apóstolo Paulo é ir para a região Frígio-Gálatas, aqui na região norte da Ásia Menor. No entanto, o Espírito de Jesus lhe proíbe
E ele fica aguardando. Durante a noite ele tem um sonho. Paulo dorme e o sonho é que tem um homem, um varão da Macedônia, gritando para ele, dizendo assim: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E ele despertou e entendeu que o Senhor lhe impulsionava para pregar o evangelho na Macedônia, ou seja, na Europa. Então Paulo sai daqui e vai para a região de Troade, onde pega o navio, atravessa para Neápolis e chega em Filipos, a primeira cidade da região da Macedônia, onde será preso. Ele vai passar grandes tribulações aqui, será martirizado publicamente, né, torturado na realidade, será chicoteado com varas e depois açoitado com varas, e depois ele vai descer para Tessalônica, que é aqui onde nós vamos chegar em Atos capítulo 17. Quando Paulo funda essa igreja, os cristãos começam a persegui-lo mais uma vez, os judeus que são lá de Filipos e outros grupos começam a ferrenha perseguição, e Paulo deixa e vai para Atenas. De Atenas ele escreve uma carta para Tessalônica, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, que é o tema que nós estamos estudando hoje, capítulo 1 e 2. De forma mais específica, o capítulo 2, que vamos estar explorando muito mais. Então, essa é a cosmovisão da segunda viagem missionária de Paulo, de 49 a 52. Então, a convicção espiritual do apóstolo Paulo. Que convicção espiritual é esta? Primeiro é que ele fala com ousadia, com segurança, através do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito autentica a convicção de Paulo que ele não está forjando, nem está usando de pretexto para expor sua sabedoria ou a sua pessoa. E Paulo nos mostra que ele chegou em Tessalônica com a ousadia do poder do Espírito. Veja comigo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. E em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, e em plena convicção, Paulo está convicto que essa convicção que está motivando ele é o poder do Espírito Santo. Ele não chegou apenas com palavras, mas com o poder do Espírito Santo nas suas pregações lá em Tessalônica. Por isso que o resultado de ter nascido a igreja ali, surgido o povo, foi obra e graça de Deus por meio do Espírito Santo, que instrumentalizou o seu poder por meio do apóstolo Paulo. E isso fica claro quando Paulo faz essa defesa aqui, ao afirmar que ele chegou lá movido por essa convicção. Então, o evangelho é proclamado na Europa, porque Tessalônica é uma cidade da Europa, né, em resposta a esse convite do homem da Macedônia. E Paulo deixa isso claro. E a ausência de convicção espiritual se traduz simplesmente em intelectualismo humano, em algo que não trará tantos resultados. Porque se dissermos que o discurso humano não tem poder, então a universidade não podia transformar a mente e a visão de ninguém. E ela consegue fazer isso, levando as pessoas para tomarem rumos tão estranhos muitas vezes, né? Então, o poder do discurso. Mas a ausência de convicção da ação do Espírito Santo pode produzir sérios resultados negativos. Em Mateus 7:29, nós temos Jesus terminando o seu grande sermão, que começou no capítulo 5, chamado Sermão da Montanha, e a Bíblia diz que todos ficaram admirados, porque falava com autoridade, não como os escribas. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 1 a 5, Paulo deixa claro mais uma vez que ele
chegou em Corinto também, assim como em Tessalônica, debaixo da ação sobrenatural do Espírito Santo. Veja o que diz o texto sagrado. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Quer dizer, a situação de Paulo não era nada representável, a pessoa. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Nós precisamos dessa convicção constantemente para podermos anunciar o Evangelho. Pois se não dependermos que o Espírito opere quando comunicamos as verdades de Deus, vamos pensar que nós estamos fazendo esse serviço, que nós somos os capacitados, que isso depende da nossa capacidade intelectual, o que é uma falácia. Não estou dizendo que não devemos ter o conhecimento e buscar, mas sim saber que quem se utiliza desse conhecimento é o Espírito Santo. Certo? Então, Deus se utiliza dos vasos. Confiança em Deus. Essa confiança em Deus, ela surge quando Paulo diz assim, e mesmo tendo padecido agravos em Filipos. Ele foi agravado em Filipos. O capítulo 2, versículo 2 da carta aos Tessalonicenses, nos mostra, nesse testemunho de Paulo, como ele está lembrando que para chegar em Tessalônica, ele sofreu muito. Veja, capítulo 2, versículo 2. Como é de seu conhecimento, havíamos sofrido e sido insultados em Filipos, e fomos até vocês só porque Deus nos deu coragem. Apesar de toda a tensão, chegamos para lhe anunciar o Evangelho de Deus. Então, a confiança de Paulo, apesar de todo o sofrimento, toda a resistência, ele teve a coragem para anunciar o Evangelho de Deus. Eles foram provados antes de Tessalônica, antes de chegar em Tessalônica, ou seja, na cidade de Filipos. Em Atos, capítulo 16, 22 a 25, tem a narrativa. Paulo chega naquela região e ele expulsa o espírito de uma jovem, espírito de adivinho. E qual o resultado? Quando ele expulsa, ele tirou o direito de lucro dos homens que lucravam com a vida dela, que estava possuída por um espírito de engano. Os homens prenderam Paulo e Silas e disseram, esses homens vieram até nós somos romanos, eles trouxeram outros costumes. Quer dizer, nós insistimos em sermos pagãos, em viver presos aos espíritos demoníacos. Essa era a proposta do povo. E levaram Paulo à praça pública e Silas, tiraram suas roupas e ali meteram umas varas de madeira que os romanos usavam para espancar alguém, né, açoitá-los, né, fortemente, espancar aqueles homens. E Paulo diz justamente que ele enfrentou tudo isso, perseguição sofrida em Tessalônica, foi lançado no cárcere, sofreu provações, mas não esmoreceu. Impelido pelo Espírito, ele manteve-se firme e convicto que ele deveria pregar a palavra de Deus, o Santo Evangelho. Então, convicção no poder do Espírito Santo, convicção em Deus, que ele precisa avançar, não esmorecer. Isso leva a uma dimensão, a fidelidade na pregação. Paulo estava convicto que trabalhava para Deus e que a mensagem que ele pregava era de Deus, então ele ia ser fiel a essa palavra.
Então, Paulo não usa de engano ao pregar a palavra. O que diz o capítulo 2, versículo 3? Nossa mensagem para vocês é verdadeira. Nossos motivos são puros. Nossa conduta é totalmente honesta. Esse é o versículo 3. Então, não usou de engano, porque Paulo estava procurando agradar a Deus. Veja o versículo 4. Falamos tomados pela solene percepção de que Deus nos confiou o Evangelho. Não almejamos agradar os homens, mas agradar a Deus, que nos conhece intimamente. Essa convicção de Paulo é muito importante, que leva ele a permanecer fiel à pregação, porque ele sabe que ele tem que agradar a Deus e não usa de engano com as pessoas como alguém que fica com palavras enganosas para tirar proveito da situação, da simplicidade das pessoas. Não, Paulo não usa desse expedio leviano, né, injusto. Convicção moral, retidão nas ações. O que nós vamos encontrar aqui é que a honestidade de Paulo ao pregar o evangelho em Tessalônica. Essa convicção moral dá um suporte para um caráter ilibado e irrepreensível, né? E isso é muito importante, pois quando você tem um caráter irrepreensível, um caráter sem mancha, sem mácula, você prega com ousadia, com liberdade. E a moralidade diz respeito à nossa comunicação horizontal. Quando não há compromisso com a moral, os homens estão vendo, as pessoas estão reconhecendo, estão denunciando. Quem é você para falar? Quem é você para comunicar? Por conta da infidelidade nas práticas, nas ações. Mas veja o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 2, versículos 4 e 5. Falamos tomado pela solene percepção de que Deus nos confiou o evangelho. Não almejamos agradar os homens, mas agradar a Deus, que nos conhece intimamente. Ninguém poderia dizer, como vocês também sabem, que usamos de bajulação para ocultar a ganância, e o próprio Deus é nossa testemunha. Quer dizer, ninguém melhor do que vocês para dizer, como vocês sabem, que nós não usamos de bajulação para encobrir, ocultar a nossa ganância. Não chegamos aí com ganância, ocultando quem somos, o que pretendíamos. Essa é a proposta do apóstolo Paulo, porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. É isso que Paulo disse. Então, essa proposta de Paulo é muito importante, que revela que Paulo está desprovido de ambição. Isso nos leva a perceber o caráter ilibado, sem mancha, sem mácula de Paulo, que não busca a glória dos homens, conforme o capítulo 2, versículo 6, ele diz: e não buscamos glória dos homens. Quer dizer, ele não buscou a aprovação dos homens, não buscou o aplauso dos homens. Não. A proposta de Paulo é viver para a glória de Deus. O versículo diz assim: não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, sermos pesados. Mas a proposta de Paulo é glorificar a Deus, cumprir com o seu propósito pelo qual ele foi criado, conforme Efésios capítulo 3, versículo 21, que diz assim: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para todos sempre. Amém. Quer dizer, viver de maneira que glorifique a Deus. E isso nos mostra a grandeza do apóstolo, que não buscava tirar nenhum proveito. E a sua vida irrepreensível? O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada.
Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunhas de sua postura santa e irrepreensível. Veja o capítulo 2 da carta, versículo 10, o que diz. Vocês são testemunhas juntamente com o próprio Deus, de que nossa vida entre vocês que creem era consagrada, honesta e irrepreensível. Vocês e Deus são testemunha. Quer dizer, é fácil dizer vocês são testemunhas, mas dizer e Deus, né? Mas vocês e Deus são testemunhas disso. Por isso que Paulo vai ensinar para essa igreja no capítulo 5, versículo 23. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Que o mesmo Deus da paz torne completamente santos, os torne completamente santos. Sejam vocês mantidos em saúde de espírito, de mente e do corpo, inculpáveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem do apóstolo para essa igreja. Essa vida irrepreensível do apóstolo, né? Era um exemplo a ser imitado. E ele está convicto que cumpriu com a sua obrigação nessa convicção moral e se tornou um padrão para aqueles que querem seguir e servir a Deus. O capítulo 3 da segunda carta aos Tessalonicenses, versículo 9, o apóstolo Paulo nos diz assim: isso aconteceu não porque não tivemos o direito de pedir a vocês que suprissem nossas necessidades, mas porque queríamos deixar-lhes um exemplo a ser imitado. Ou seja, Paulo, quando esteve nessa igreja, se a gente ler o versículo 7 e 8 para entender o 9, né? Ele vai dizer assim: vocês sabem muito bem que somos seu exemplo e que nossa vida entre vocês jamais foi indisciplinada. Não comemos da comida de ninguém sem pagar por ela. De fato, trabalhamos e labutamos arduamente dia e noite para evitar dar despesa a qualquer um entre vocês, por menor que fosse. Isso aconteceu não porque não tivéssemos o direito de pedir a vocês que suprissem nossas necessidades, mas porque queríamos deixar-lhes um exemplo a ser imitado. Uma vida irrepreensível, ainda que ele tivesse o direito como apóstolo, como pregador, de ser suprido por aquela igreja, ele evitou, trabalhou, não deu despesa a ninguém, mas deu um bom exemplo e o seu compromisso estava com Deus e com a pregação. A convicção social. Nós tivemos a convicção espiritual de Paulo, que ele está convicto porque ele recebe o poder do Espírito Santo para testemunhar, para viver pelo Espírito, tem confiança em Deus e segue nesse padrão de convicção extraordinário, né? Se mantém fiel à pregação. Falamos da confiança moral, quer dizer, essa retidão nas ações, o caráter ilibado, a vida irrepreensível, mas também uma convicção social. Aquilo que Paulo faz tem uma dimensão social horizontal muito importante. Você vê aí a ilustração do apóstolo Paulo fabricando tendas, que eram dos ofícios que ele aprendeu. Seu pai era da região da Cilícia, onde havia muitas fábricas de tendas, e Paulo aprendeu esse ofício, né, da Cilícia. O bem-estar comum, né? O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos, conforme 2 Timóteo 3, 16 a 17, quando diz que a Escritura ela é toda inspirada e útil para ensinar, para instruir, para conduzir o homem na justiça, para prepará-lo para toda boa obra. Então, em todas as ações, o homem recebe orientação, instrução, direção e condução justa da santa e inerrante palavra de Deus. Então, o Evangelho ele promove o bem-estar das pessoas.
ele traz benefício. Essa primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: pelo fato de amá-los, para nós foi uma alegria dar-lhes não apenas o Evangelho, não apenas o Evangelho de Deus, mas o nosso próprio coração, uma vez que se tornaram tão queridos para nós. É dizer, veja que o Evangelho ele promove um bem-estar social, que Paulo compartilha não apenas uma mensagem para eles, mas também um sentimento, ele comunica o seu sentimento que constrói laços fraternos, que traz alegria e satisfação, o desejo de ver o outro, de conversar com o outro, de se comunicar, de estar próximo. O Evangelho promove um bem-estar. Ele aliança pessoas de todas as nações, de todos os povos, une em só corpo, que é o corpo de Cristo, faz com que tenham comunhão. Ele consegue juntar palestinos e judeus em um só corpo e louvar a Deus juntos e a conviverem juntos sem problema. O Evangelho tem esse poder. Ele consegue unir católicos e protestantes que vivem em conflitos. Eu acho que é na região da Armênia, me faltou a memória agora o local, mas ele consegue unir esses grupos que são tão difíceis de serem unidos. E Paulo diz que esse bem-estar comum que ele passa para os Tessalonicenses é que ele agiu como uma ama que pega o filho de alguém e cuida como se fosse seu próprio filho, que cumpre a missão de mãe, oferecendo amor. E ao mesmo tempo ele diz que cumpre a missão de um pai que lidera a sua família, seus filhos, exortando, consolando e protegendo. Veja o que ele diz no capítulo 2, versículo 7. Nossa postura no meio de vocês foi de carinho, semelhante a uma babá que cuida de suas crianças. Essa é a expressão do Paulo, a expressão carinhosa, ele se identifica aqui, nessa analogia. E no versículo 11 ele diz, no mesmo capítulo 2, vocês se lembram de como tratamos cada um pessoalmente, como um pai faz com seus próprios filhos, consolando e encorajando. Então, essa é a missão. Você consola alguém, você encoraja, principalmente um pai faz isso com os filhos, isso é muito saudável. Uma mãe que cuida, que dá carinho, que dá proteção, que amamenta, você oferece, isso traz um bem-estar para a criança. E Paulo diz que é dessa maneira que ele tratou a igreja, os Tessalonicenses, se identifica com essa mãe, com essa babá, com esse pai, que tem sempre algo de bom para oferecer, e aí traz uma saúde emocional e espiritual. Dedicação altruísta. Paulo trabalha para pregar o Evangelho. Embora a Escritura defenda que o trabalhador é digno do salário, assim como no templo de Israel, quem fosse sacerdote que trabalhava no altar devia comer do altar. Então a carne que era sacrificada sobre o altar, uma parte era tirada e dada ao sacerdote. Então quem é do altar vive do altar. E Paulo pega isso, apresenta como uma metáfora. Até o animal Deus defendia que quando trabalhasse deveria comer. Diz assim, não amarre a boca do boi, não mate a boca do boi que debulha. O boi é levado até a eira para trabalhar, e enquanto puxava o trilhador que ele ia na frente, muitas vezes se amarrava a boca do boi para ele não ficar comendo a palha. E Deus não aceitou essa injustiça nem com os animais, que o trabalhador é digno do seu salário, da sua recompensa. Então não matarás a boca do boi que debulha. Aí Jesus disse que digno é o trabalhador da sua recompensa. Veja o que diz o capítulo 2, versículo 6. Paulo diz assim: não fizemos nenhuma tentativa de obter a honra dos homens, seja de vocês, seja de qualquer outra pessoa, embora eu suponha que na qualidade de mensageiros de Cristo
poderíamos ter usado o peso da nossa autoridade. Quer dizer, exigir que vocês cuidem de nós, como pregador do Evangelho, porque estamos trabalhando para vocês, merecia ser recompensado. Mas ele não fez isso. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, o apóstolo deixa uma grande lição, lição esta difícil de ser cumprida quando não se tem a Cristo no coração, nem o amor pela verdade, mas apenas o amor por si mesmo e talvez amor pela missão e não pela verdade. A missão que eu digo aqui é a ideia do poder de receber a missão de fazer, de estar naquela posição e aí se trabalhar amor por isso e não pela verdade que a missão exige que seja pregada. Então, no capítulo 9, versículo 14, Paulo diz assim, na primeira carta aos Coríntios: com base no mesmo princípio, o Senhor ordenou que aqueles que proclamam o Evangelho recebam o sustento dos que aceitam o Evangelho. Então, estava garantido por lei o direito de receber. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, o apóstolo Paulo nos diz, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 18, lembre-se do princípio das Escrituras, não amordaçarás o boi quando pisa o grão, e o trabalhador é digno de seu salário. Então, Paulo está consciente de tudo isso, mas o que vai acontecer com ele? Ele abre mão de todas essas prerrogativas, esse direito apostólico, esse direito de trabalhador, esse direito de operário do Evangelho, que trabalha, que é digno da sua recompensa, para não ser um obstáculo para a pregação daqueles que digam assim, ele veio aqui em busca de dinheiro, ele veio aqui em busca de interesses pessoais. Mas para que a igreja viesse nascer, Paulo trabalha por conta própria, ele chega em Tessalônica, começa a construir tendas, começa a vender, faz dinheiro, e no outro horário, um horário é para pregar, outro horário é para trabalhar. Para que as pessoas pudessem conhecer o Evangelho e depois despertar a consciência do dever de cuidar de um obreiro, de um missionário, de um apóstolo. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 11 e 12, veja o que Paulo diz. Se semeamos em favor de vocês a semente das coisas espirituais, será que vocês precisam se incomodar tanto com o fato de colhermos entre vocês algumas coisas materiais? Se outros têm o direito de obter essas coisas de vocês, não temos nós o direito ainda maior? Contudo, jamais exercemos tal direito e temos suportado todo tipo de coisas a fim de não atrapalharmos o avanço do Evangelho. Versículo 19. Pois agora não seja escravo de homem algum, fiz-me de escravo de todos, a fim de ganhar mais homens para Cristo. Quer dizer, Paulo se faz de escravo para com escravo, de judeu para com judeu, de gentil para com gentil, contanto que o evangelho seja pregado, que as pessoas conheçam a Cristo. Se pregar o evangelho e receber das pessoas a quem ele está servindo naquele momento é um obstáculo para o evangelho, então Paulo rejeita essa oferta, essa manutenção, para que o evangelho prospere, para que as pessoas conheçam a Deus. Ainda que ele tivesse esse direito, essa prerrogativa, ele abre mão pelo evangelho. Será que nós estamos aprendendo isso com Paulo? Estamos dispostos a seguir estes princípios de autonegação para ver a prosperidade do evangelho? Tem muita gente pregando o evangelho dizendo-se vocacionado, mas não mexa com o seu salário,
que o negócio pega fogo, que a coisa muda e não está disposto a mudar de campo, de ir para lugar nenhum, porque ele vai mexer com a sua galinha. Conclusão. Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério, conforme ele afirma em 1 Tessalonicenses 2:2. Não obstante, ele nos deixou exemplo da intensa convicção de nossa eleição em Cristo. E ele diz que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do varão. Né? Então, nós estamos debaixo desse processo. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem. Então, está convicto disso, que vai seguir em frente. Destacam-se sua convicção espiritual resultante do poder do Espírito. Paulo deixou isso muito claro. Sua convicção moral como reflexo do temor a Deus. Ninguém podia acusá-lo do seu caráter, da sua integridade. E sua convicção social, demonstrada pela abnegação de servir, quando ele renunciou a si mesmo e trabalhou para tocar os outros, para atingir a vida dos outros com a bondade e a graça de Deus. Ratifica-se que em nossos dias carecemos dessa firme convicção, convicção espiritual, convicção moral, convicção social, em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Essa é mais uma lição sobre a convicção cristã. Uma lição muito importante, trabalhando esses três aspectos da convicção espiritual, moral e social, embasadas no próprio testemunho do apóstolo Paulo. Que possamos nutrir e multiplicar esse espírito de convicção no meio do povo de Deus. E aqui nós finalizamos mais uma aula e desejamos tudo de bom para você que é professor, que é aluno, e que possa tirar grande proveito dessa aula e multiplicar esse conteúdo. Ok? Um grande abraço, que Deus abençoe você, seu ministério, seu trabalho educacional e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço.